podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Aqui no podcast já rolou episódio sobre engenharia elétrica, engenharia da computação, engenharia agronômica e agora chegou a vez de uma das engenharias mais tradicionais, que é a engenharia civil. Quem está aqui comigo é o João Luiz Stelzik, que é engenheiro civil, e a Larissa Fernanda, que está no 10º e último semestre do curso de engenharia civil. Bem-vindo, João. Conta aí pra gente o que te levou ao curso de engenharia civil e um pouco da sua trajetória profissional também. Prazer estar aqui com vocês. Eu acabei indo para a engenharia civil porque eu sempre gostei de matemática, ciências exatas, e uma coisa que na época para mim era muito importante é que fosse uma profissão que eu não precisasse ficar dentro de um escritório. Isso me apavorava, eu não queria ficar o dia inteiro fechado, fazendo alguma coisa, então eu sou mais do ar livre, né? Sou mais da natureza, e foi assim que eu acabei escolhendo a engenharia civil. Apesar da engenharia civil ter muitas áreas, né? Você tem projetos, parte de cálculos, que muita gente fica em escritório, mas eu escolhi justamente a parte de construção para ficar nas obras mesmo, tá? Então, usando aí um termo que muita gente usa, pé no barro, né? Então, ficar acompanhando as edificações. Por exemplo, o primeiro prédio que eu fiz, eu me formei em 1981, e esse prédio a gente construiu em, acho que 1 ano e meio a gente fez. Naquela época não existia grua, equipamentos, nada sofisticado, né? Era meio roots, né? A construção civil. E eu lembro que quando o prédio ficou pronto, eu fiquei lá fora olhando o prédio e falei, putz, fui eu que fiz isso daqui, né? Então, é uma emoção muito grande. Hoje eu estou mais acostumado, né? Mas o primeiro prédio, assim, marcou bastante, e eu acabei indo para essa área predial, né? Apesar que quando eu estava na faculdade, eu queria ir para obras grandes, obras de arte, que o pessoal fala, então para barragem, ponte, estradas. Só que a vida acabou me levando para outros lugares e eu fui para a área residencial, construí muito prédio, passei por várias construtoras, depois eu comecei a fazer obras industriais, que foi muito legal também, obras muito rápidas e muito técnicas, aonde o que a gente aprende e fala que prumo, nível e esquadro é importante, é importantíssimo nessas obras, que milímetro fazia diferença numa indústria, porque se você errasse, não ia caber uma máquina, um equipamento. E daí eu fiquei bastante tempo em obra, até que um dia eu meio que cansei e acabei indo para consultoria. E fui trabalhar na Ernst Young, tá? Que não tem nada a ver com construção civil. Eles são consultores e auditores, mas eu fiquei lá 1 ano e pouco, de terno e gravata. Claro que eu não me acostumei. Para quem sempre andava de bota, calça jeans e camisa de manga curta, trabalhar assim, em gravata, só exatamente do jeito que eu não queria, né, que era dentro de escritório, durei pouco lá. Aí, depois disso, eu abri o meu escritório, né? Então, cansei de trabalhar para os outros, já tinha bastante experiência e comecei a fazer obra terceirizada. Daí eu fui indo, chegou uma hora que eu parei também de fazer obras minhas, terceirizadas, e daí eu fui para a área de gerenciamento, né? Então a gente vai evoluindo tecnicamente, e daí hoje eu gerencio condomínios horizontais e eu cuido desde a parte de projetos, da coordenação
e equalização dos projetos, de todos os tipos de projeto, né? E a interface de projeto estrutural, elétrico, hidráulico, arquitetura, ar-condicionado, tem que fazer toda essa integração entre os projetos. Depois passa pela contratação da empresa que vai fazer a obra, e daí a outra fase eu entro fiscalizando o serviço dessa empresa, dessa construtora, até a entrega das chaves para o cliente. Fiscalizando, acompanhando, checando se está tudo certo, checando se os projetos estão sendo atendidos, né? Enfim, continuo no que eu gosto de fazer, que é obra. E você, Larissa, como que você foi parar no curso de engenharia civil? Com 17 anos eu entrei numa construtora e eu entrei para começar a arquitetura. Gostava muito da área, fiz desenho arquitetônico, técnico, fiz AutoCAD, todos os trâmites que precisava para fazer arquitetura. Então eu fiz toda a parte de mexer em projeto e eu vi que não era a área que eu gostaria. Então eu fui migrando para a engenharia civil, que foi a área que eu mais me identifiquei na época, e foi quando eu comecei. Comecei depois a faculdade e já iniciei um estágio na área da civil. Fiquei 1 ano e meio na área de estágio e fui migrando para a área comercial, porque quando você mexe com empreendimento na área da construção civil, também você acaba tendo esse link com a parte comercial, que é falar com os clientes, deixar o cliente a par da obra. Então, eu fazia todo esse atendimento para o cliente que já tinha comprado e o cliente também que estava interessado na compra. Além de também fazer a administração do empreendimento que eu trabalhava. Gostei muito da área da comercial e eu acabei migrando para a área da corretagem. Então, hoje em dia, eu sou corretora de imóveis e trabalho na área de locação. A civil ela tem um leque muito grande. Então, saindo da parte residencial, saindo de indústria, a gente tem ponte, tem ferrovia, hidrovia, tem aeroportos, tem uma série de coisas que fazem parte, de uma cidade. E cada um vai para o seu ramo. Então, por exemplo, eu não saberia construir um aeroporto hoje, né? Não sei como faz, eu tenho uma ideia. Claro que se me derem um projeto, eu vou tentar executar um aeroporto, vou tentar executar um porto, né? Mas, enfim, eu acho que a engenharia civil, nesse aspecto, ela tem um leque muito grande e tem várias e várias opções. Nos outros episódios de engenharia que a gente já gravou aqui no podcast, todos os convidados comentaram que tem umas matérias muito complicadas, muito difíceis, que exigem muito estudo para ficar na média mesmo, né? Nem para se destacar muito, né? Isso se aplica à engenharia civil também? Qual que é a dificuldade do curso? Eu posso dizer que foi bem difícil. Consegui me formar em 5 anos, mas a duras penas. Tinha uma matéria que era cálculo protendido. Essa matéria era terrível. Tinha muita coisa difícil, cálculo 3, geometria descritiva, mecânica dos solos. Foi bem difícil, porque tinha muito trabalho para fazer. E no final, então, já no 4º e 5º ano, eu fazia estágio em obra já. E, além disso, tinha que fazer prova, tinha que ir em laboratório, tinha que fazer trabalho. Então, não foi fácil, não. Foi bem difícil, mas depois foi bem gratificante aí na profissão. São várias matérias que a gente não imagina que vai ter na engenharia civil. Quando a gente escolhe o curso, a gente não tem essa noção. Então, às vezes, a gente tem algumas matérias que a gente não se identifica. Hoje, né, como já estou indo para o 10º semestre, eu já estou na parte mais teórica. Eu sempre fui uma aluna mediana em cálculo, então eu gostava muito da parte administrativa da obra, me interessava muito. Algumas pessoas tinham muita facilidade com cálculo, então foi para a parte estrutural, né, fazer projeto estrutural. Para realmente gostar, né, de obra,
quem executa a obra não pode, entre parênteses, ter frescura, tá? Isso não dá para ter. Essa obra, por exemplo, que eu estou fazendo, está chovendo todo dia e é um barro do caramba. Então, você tem que usar bota e, às vezes, bota de borracha, né? Porque, normalmente, a gente usa uma bota de couro com uma biqueira para, né, proteger, mas nessa época é bota de borracha e você vai sujar calça, não sei o que e tal. Vai acontecer isso em qualquer obra no começo, independente se é casa, se é ponte, se é... Enfim, e se der o azar de pegar chuva, igual está acontecendo agora, não tem jeito. Porém, é assim, não é necessário, né, na engenharia civil, todo mundo ir para a obra. Você vê, tem o caso da própria Larissa, que está agora mais na parte administrativa, comercial, pessoal de projeto. Tem gente que vai para seguradora depois, vai para banco, vai para uma série de áreas que, vamos dizer assim, não tem problema, né? Você vai ficar lá no teu escritório, no ar-condicionado, e às vezes a gente está lá na obra sentado num banco de madeira feito de tábua e madeirite. Rato na obra, sujeira. Então, depende muito do perfil de cada pessoa. No episódio de arquitetura, as convidadas comentaram a importância de saber se comunicar também e valorizar o trabalho de outros profissionais que são essenciais para o andamento de uma obra, como os engenheiros, pedreiros, marceneiros, os próprios clientes, né? Como que faz para conviver bem, para conviver em paz com tanta gente diferente, tantos perfis diferentes assim? Né? Não é fácil trabalhar em obra, lidar com pessoas. Eu vejo que a gente tem muito essa questão da gestão pessoal, a gente utiliza bastante, principalmente quando a gente vai trabalhar com pessoas de culturas diferentes, porque o engenheiro civil nada mais é do que fazer a gestão da obra, né? Ter aquela conversa da cobrança que foi feita, saber passar. Você tratar com um diretor de empresa, você tratar com um servente de pedreiro, tudo no mesmo dia é bem legal. Apesar de eu ser estagiária, eu tinha, né, aquela pequena autonomia de poder passar o serviço. Então, eu tinha esse jogo de cintura. Eu sempre gostei de entender o lado da pessoa, principalmente de um mestre de obras que tem muito mais experiência que eu e tem muito mais para ensinar do que eu ensinar ele. Então, eu tinha ordens que eu tinha que estar passando e eu conversava com ele. Isso também era para outro prestador, um carpinteiro, um armador. Então, assim, para essas pessoas eu tentava ser o mais maleável possível para não demonstrar que eu estou mandando, porque eu estava aprendendo ali. O dia a dia na obra, sabe, é falar besteira, é palavrão, é não sei o quê e tal, e muito coloquial, né? E eventualmente ia o cliente na obra. Então você tinha que lidar pouco com o cliente. Normalmente você lidava mais com o teu superior, né? Ou um coordenador, ou um diretor, que era um cara que já está acostumado também, que já vinha lá de baixo e já passou por tudo isso. Só que, por exemplo, quando eu abri a minha empresa, aí é que foi a dificuldade, porque você começa a ter que lidar direto com o cliente. O cliente contratou para fazer determinado serviço. Então, em vez de você falar com o cliente a cada 3 meses, você fala a cada 3 dias. E daí você tem que saber se postar com o cliente. É completamente diferente da tua postura na obra. Né? Postura na obra, você vai lá chutar balde, já reclamar do cara. Aí, quando você está com o cliente, você tem que virar a chavinha, clique. Bom, agora eu não sou mais engenheiro de obra, agora eu sou gerenciador, né? Agora eu sou gestor, né, de obra. E muda da água para o vinho. E isso eu sofri muito quando eu abri a minha empresa. Né? Eu sabia do dia a dia como eu lidava e eu tive que aprender na marra como lidar com o cliente. A velocidade de falar é diferente. Na obra você vai falando tudo rápido, não sei o que e tal, e tudo corrido e vamos que vamos e tal, tudo mais. Então isso tive que aprender na marra
como a gente aprende muito depois da faculdade na obra. E como que é especificamente a relação com arquitetas e arquitetos? Porque a gente ouve por aí que de vez em quando saem algumas faísquinhas, aí rolam alguns atritos, né? Mas eu acho que a relação engenheiro civil e arquiteto deu uma boa melhorada com o passar do tempo. Os arquitetos, é claro que a maioria deles não tem muita experiência em obra, e sim mais em desenho, né, em projeto e tal. E muitas vezes, quando você está com a ideia na cabeça, quem está projetando acha que aquele número de desenho, aquele número de detalhes que foi feito já é o suficiente. E não. E tem coisas que, às vezes, a gente, engenheiro civil, não consegue executar pelo grau de dificuldade, por custos, por uma série de coisas. Nada é impossível, porém, muitas vezes você se trava por questão de prazo, se trava por questão de custo. O arquiteto chega lá e não quer pilar na obra. Fala, mas como é que você quer que eu faça uma obra sem pilar? A engenharia não chegou nisso ainda, né? Não, mas eu quero o mínimo de pilar possível. Falei, ok, só que quanto menos pilar tem, mais robusta tem que ficar a estrutura e mais vai carga pontual para as fundações, né? Então é tudo um conjunto de fatores. Sempre teve assim alguns atritos, né, com os arquitetos, né? Eu sou casado hoje com uma arquiteta, né? Eu já briguei muito no passado com a esposa por causa disso, quando a gente fazia obra junto, né, que ela projetava e eu executava, e é nisso que às vezes tem, vamos dizer assim, as brigas entre engenheiro e arquiteto. E falando dessa questão do dia a dia na obra, a vida do engenheiro e da engenharia civil é muito estressante? Dá para separar a vida profissional da pessoal, ou quando você está lidando com uma obra, você está lá imerso, inserido, o tempo todo preocupado com o andamento das coisas, se tudo está indo nos conformes? Como que é essa rotina? Bom, eu posso te dizer uma coisa, que no começo, para mim, foi bem estressante. A gente trabalhava naquela época de segunda a sábado, os prazos eram bem apertados, são até hoje em várias obras, tinha multa por entrega. Então, por exemplo, pegando o primeiro prédio que eu fiz, naquela época, com tudo bem rudimentar, a gente fazia 6 lajes por mês. É muito rápido isso. A gente não tinha grua na obra. O pessoal nem sabia o que era isso, só lá fora acho que tinha. Hoje você vai em tudo quanto que é obra, aí tem grua. Hoje se pratica fazer uma laje de um prédio residencial por semana, ou seja, 4 lajes por mês já é uma velocidade bem grande. Minha primeira obra eu fazia 6 por mês. Era muita pauleira, tá? Depois as coisas foram melhorando, a gente vai pegando mais bagagem, os prazos também começaram a dar uma melhorada também, porque tudo que você faz muito correndo acaba dando problema, dá retrabalho, a obra não fica direito, e é assim, você faz um prédio desse, é o teu nome que está lá, você tem que assinar um documento que chama aviso de responsabilidade técnica e que, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é tua. Se morrer alguém lá na obra, a responsabilidade é tua, é de quem está lá. Então, você não consegue vigiar todo mundo, olhar tudo ao mesmo tempo. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala, eu só vou fazer a civil para assinar o projeto, porque é mais fácil. Eu escuto muito isso dos estudantes na sala de aula. Então, não é bem assim. Você assinar um projeto, você está assinando algo ali, colocando o seu nome ali, entendeu? Então, é algo muito sério. Vai levantar algo, é uma estrutura, é um acabamento bem feito. Então, assim, a pessoa ela vai morar ali ou vai trabalhar ali, ela vai passar muitas horas naquele lugar. Caso acontecer alguma coisa, é o seu nome ali, é a sua responsabilidade.
Não é fácil mesmo, é uma profissão assim que foi bem estressante para mim no começo. Eu, na época, ganhei gastrite, ganhei úlcera, a gente se alimenta muito mal, porque não tem tempo para almoçar, não tem tempo para nada e tal. E é claro que com o passar do tempo, você vai evoluindo, vai melhorando, vai deixando de fazer essas loucuras, vamos falar assim, né? Mas esse é o lado ruim, vamos dizer, da profissão. É muita responsabilidade. Daí, com o tempo, as coisas vão melhorando, você vai deixando de ter tantas responsabilidades e tal, mas, porém, quem vem por trás e está começando igual a Larissa, vai passar provavelmente por isso que eu passei, né? E assim tem que ser, não tem como, né? Cheguei a ficar até 10 horas da noite acompanhando laje, concretagem que precisava finalizar, que daí teve que recalcular o metro cúbico da laje, mandar mais caminhão. A gente tem que ter muito jogo de cintura de resolver as coisas na hora, né? Acontece muita coisa inesperada que a gente tem que parar lá e resolver. E tem que ser na hora, tem que ser no dia aí, para não dar problema depois. No começo da conversa, o João mencionou que ele já atuou em uma consultoria que não tinha nada a ver com engenharia civil, né? A gente sabe que a formação em engenharia, e não necessariamente só a civil, acaba abrindo um leque de opções para quem quer atuar em outras áreas. E por isso que a gente vê tantas engenheiras e tantos engenheiros em empresas de tecnologia, em bancos, consultorias. Vocês acham que a formação em engenharia proporciona mesmo essa versatilidade para o profissional? Da minha turma de 40 e poucos formados, eu acho que eu e mais 2 ficamos na área de construção. O resto tudo foi para outras áreas. Eu vejo que na engenharia, parte de administração de empresa, a gente tem economia, a gente tem algumas outras matérias que ajudam você a ir para uma seguradora, para uma consultoria, para um banco, porque tem muita coisa a ver com matemática, né? Muita coisa a ver com exatas. As engenharias, vamos dizer assim, acabam ajudando nisso, tá? O pessoal a migrar para setores que são não parecidos, mas talvez correlatos, vai? Eu fui me identificando e fui migrando para outra área naturalmente. Não foi nada assim, não quero mais trabalhar na construção, não é uma coisa que eu gosto, quero sair. Não foi isso que aconteceu. Eu sempre gostei, continuo gostando. Claro que a gente sempre, quando entra para estudar uma específica área, a gente quer fazer o estágio, justamente para ter essa ideia, né? Se a gente vai se identificar ou não com a área que a gente está estudando. E, gente, como que tá o mercado aí em termos de vagas e oportunidades de emprego? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente vê muitos projetos residenciais, comerciais sendo erguidos, muitas gruas na paisagem, né? Agora é um bom momento para ser engenheiro civil? Com certeza. Eu, desde que me formei, engenharia civil é altos e baixos. Eu sempre brinco que era uma montanha-russa. Uma hora você está com o carrinho lá em cima, outra hora está lá embaixo. E foi a vida inteira assim. Altos e baixos na construção civil, ciclos. Quem pode está surfando a onda agora. Quanto tempo vai durar essa onda, a gente não sabe. Mas hoje é uma grande oportunidade para quem está se formando para pegar essa onda, porque realmente está sendo feito muita obra pelo Brasil inteiro. Eu acho que a construção civil agora está dando um boom, só que assim, não adianta se formar sem ter um mínimo de experiência. Tem que fazer estágio, tem que aprender, porque você chegar cru, completamente cru, numa área dessa é complicado. Claro que os mais velhos, no meu caso, têm que ensinar os mais novos. A gente vai passando o bastão, e isso é gratificante também, poder ensinar as pessoas, mas o básico a pessoa tem que ter. Então, faça um estágio, sim, mas é importantíssimo isso. E para fechar nossa conversa, eu não poderia deixar de fazer, é claro, a pergunta tradicional aqui, que é:
que conselhos vocês dariam para quem está pensando em cursar engenharia civil? Para quem está começando agora, né, tá querendo entrar nessa viagem, que não é fácil, né? Eu vou deixar bem claro aqui, são 5 anos de estudo, você tem que se dedicar demais. O conselho que eu dou, e com a experiência que eu tenho, é muito gratificante você ver algo que você contribuiu subindo, né? No caso, eu ajudei lá no empreendimento. É muito gratificante quando você fala, nossa, eu participei disso. Já está finalizando, já está quase pronto. Então, olha, fui eu que ajudei, contribuí naquela construção, porque é algo que vai ficar anos lá. Independente da grana, independente das responsabilidades, independente de uma série de coisas, primeiro de tudo, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que gostar. Esse é o primeiro passo. É óbvio, mas é o mais importante de tudo. Você fazer alguma coisa meio que forçado e tal, não vai rolar. Você vai desistir no meio do caminho, vai mudar. No caso da engenharia, você tem que gostar de exatas, né? Então, nem precisa se falar, né? Quem não gosta de exata, não tem como, entendeu? Vai para outra área porque não é a tua praia. A gente tem que estar sempre estudando, indo em feira, se informando, lendo, pesquisando. Por exemplo, hoje, a tendência aqui no Brasil já começou, mas, por exemplo, na Europa, é fazer construção com madeira ecológica, né? Com pinos de reflorestamento, que são obras limpas, são obras rápidas, obras que podem ser pré-fabricadas, industrializadas. Então, são coisas que a engenharia civil também está caminhando para ser mais ecológica, menos poluidora, etc. e tal, que é uma tendência mundial. Eu acho que, apesar dos pesares, é uma coisa muito gratificante eu olhar tudo que eu já fiz para trás, milhares e milhares de metros quadrados que eu já construí. É muito legal isso também, é muito legal eu poder passar experiências para outros engenheiros, estagiários. Agora, se você quer cortar caminho, como muito jovem por aí quer, que hoje a gente vê Instagram, tudo que tem mais de 1 minuto eu não quero nem assistir, né? Tudo tem que ser rápido, tudo. E na engenharia civil não é rápido. Não tem como você levantar um prédio em 1 mês. Não existe. Nem nos Estados Unidos, com estrutura metálica, tem isso. E aprendi muito com o dia a dia, aprendi muito com o mestre de obra, com pisar no barro, com um monte de gente, do mesmo jeito que eu estou ensinando hoje, me ensinaram no passado também. João, Larissa, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Todas as experiências que vocês trouxeram vão esclarecer as dúvidas de quem está querendo saber mais sobre engenharia civil e também vão mostrar que essa é uma ótima carreira com muitas possibilidades de atuação. Muito obrigado para você que acompanhou a conversa. Se lembrar de alguém que tem interesse no curso de engenharia civil, compartilhe esse episódio que com certeza vai ajudar muito. Em breve tem mais episódio novo aqui no Segunda a Sexta, você sabe, então é só dar o play. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.